Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Matetés. E nesse estudo nós estamos trabalhando a nossa questão da entrada nos céus. O que precisamos fazer, o que devemos fazer para que possamos entrar nos céus. E assim, nesse sentido, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão do Espírito Santo que temos estudado já há alguns dias. Então, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos a tua boa mão sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor possa capacitar cada um de nós, tanto esse que vos fala, como aqueles que vão ouvir e vão assistir esse vídeo, Pai. Capacita cada um, ensina a tua palavra do jeito que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. Vem falar no nosso coração, porque precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz e a Tua direção neste tempo que estamos vivendo. Vem ministrar no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, peço que o Senhor use esse que vos fala como uma ferramenta nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem. Batismo no Espírito Santo é algo que tem mexido muito com as igrejas, do modo geral, em vários sentidos. As que têm uma tendência para um lado e têm tendência para outro. Enfim, o nosso propósito nesse estudo bíblico é estudar exatamente as bases bíblicas sobre batismo, que na realidade é mais um enchimento no Espírito Santo do que qualquer outra coisa. Nesse sentido, queremos caminhar com os nossos estudos e hoje temos aqui em Atos 19:1, queremos ler o texto e depois vamos observar algumas coisas. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos, veja bem, ali encontrou algum matetés ali, e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ou depois? Esse é uma possibilidade desse quando, né? A ideia de dar quando foi que aconteceu. Vocês receberam? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Que coisa interessante, não é? Nesse texto bíblico. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. E disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Então, observa bem, o batismo de João é um batismo de arrependimento, então não tem nada a ver com aquilo que eles estavam falando de Jesus. Então, seguindo diante no nosso texto, né, vendo aqui nesse versículo 5, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas ou em outros idiomas e a profetizar. E eram ao todos uns 12 homens. Então, uma coisa interessante, se eles eram discípulos, será que eles já tinham sido batizados? Será que alguém já tinha feito isso? Ou porque Paulo indaga eles sobre essas coisas e que vamos querer conhecer um pouquinho melhor, né, sobre isso. A pergunta que vem sobre essa questão de Paulo aos irmãos de Efésios foi muito interessante. Quando ou depois que creram? Quer dizer, como é que foi essa questão do batismo que vocês falaram que tiveram? E vocês receberam o Espírito Santo antes ou depois? Como foi? Paulo estava interessado porque tem muitas coisas que estão implícitas dentro disso. E aí então vem a outra questão que precisamos trabalhar um pouquinho, que é qual a importância do Espírito Santo na conversão? Qual é
O que é que tem de importante nisso? Qual é o valor, na realidade, do Espírito Santo na conversão de cada um, a minha, a sua? Então, precisamos observar. Em Atos 19:2, está escrito lá, né, pegando essa parte final lá que diz: vocês receberam o Espírito Santo quando? Ou depois que creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, isso me faz pensar bastante, porque Paulo quer saber as experiências dos efesianos. E não sabemos muito bem se esses moradores de Efésios, que foram chamados discípulos de Jesus, se eles passaram por essa situação ou não. Se passaram, passaram de uma maneira errada. Se passaram, passaram por alguma situação que não temos como compreender, nem muito menos entender, porque eles foram chamados de discípulos. E na realidade, discípulo, essa palavra aqui, matetés, ela quer dizer seguidor, alguém que segue outra pessoa. Quer dizer, para seguir, deve ter aprendido os ensinos e assim por diante. Então, isso me faz pensar, nos dias de hoje, quais são os ensinos que temos recebido a respeito da pessoa do Espírito Santo, né? O que é que nós temos aprendido, o que é que nós temos ouvido falar, porque cada lugar, parece que cada igreja, cada pessoa parece ter uma direção diferente da pessoa do Espírito Santo. Mas precisamos estar sustentados pela palavra de Deus e ver aquilo que está escrito e como está escrito. E assim, então, a gente precisa entender isso. Precisamos compreender. Indo adiante um pouco, né? Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando a gente vê esse batismo aqui do Senhor Jesus, né, que Paulo vê a situação dos discípulos, eles eram discípulos, mas como podiam ser discípulos se eles não tinham sido nem batizados? Como é que eles poderiam? Será que foram? Será que não foram batizados? Para evitar qualquer coisa e colocar as coisas no caminho correto, Paulo, então, nesta situação aí desses discípulos, ele os batiza, né? Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Às vezes nós olhamos aqui e parece que quando temos esse batismo no nome do Senhor Jesus, parece que é uma ideia diferente do batismo que nós temos. Então, eu quero que você procure observar lá em Mateus 28, no versículo 19, fala do batismo de Jesus. Quem é o sujeito daquele texto lá? A pessoa que está falando é a pessoa do Senhor Jesus. E ele diz lá que a gente deveria ser batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então, por que aqui chamado batismo do Senhor Jesus? É chamado de batismo do Senhor Jesus porque naqueles dias existiam muitas pessoas batizando outras pessoas. Existiam muito tipo de batismo. E nesses muitos tipos de batismo existiam cada um de uma forma. Mas o que o Senhor Jesus falou foi esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesse propósito, Paulo, então, ele batiza esses discípulos que estavam ali, que disseram que eram seguidores de Jesus. Então, nesse entendim, né, o que devemos entender com isso? Ali naqueles moradores de Efésios, né? Em 19:6, quando Paulo lhes impôs a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, uma vida de uma pessoa convertida, cheia da presença do Espírito Santo, ele vai ter experiência. E sem essa experiência com a presença do Espírito Santo, é impossível servir. Para eu servir, para você servir, qualquer um que tenha essa experiência, ele pode servir porque ele foi capacitado pelo Espírito Santo do Senhor Jesus para poder servir. Então, é uma coisa necessária. Se você quer fazer alguma coisa na igreja, não importa o que você vai fazer, você precisa ter essa experiência de ser cheio do Espírito Santo, ter a presença dele. Porque nesse inteirinho aqui, o que acontece
acontece é a transformação, é a mudança da nossa vida, a mudança da nossa pessoa, quando o Espírito vem e faz esse tipo de coisa na nossa vida. Então, profetizar, falar de coisas do futuro é impossível sem a presença do Espírito Santo. Então, quando somos cheios, temos uma vida transformada. O que éramos, não somos mais. Aquele que era bandido, não é mais bandido. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que falava mal do outro, não fala mais. E assim, vamos em diante aqui com o nosso texto. O que é batismo, hein? Eu tenho colocado aqui para que a gente possa sempre entender essas coisas. O que é enchimento do Espírito Santo ou batismo? São termos que se usam para falar a respeito dessa presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Cristo e os apóstolos usaram vários termos para esta experiência. E esses vários termos que eles usaram para essa experiência, e essa experiência tem o propósito, poder para testemunhar. É poder que vem sobre a minha vida e a sua vida para poder testemunhar e falar do Espírito Santo. Então temos alguns versículos que vão falar assim, por exemplo, essa questão do né, batismo no Espírito Santo. Como você vê aqui em 3:11, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Então, se você olhar em outras, você vai ver no Espírito Santo e com fogo. Agora, olhando um pouco sobre isso, eu busquei o texto grego que temos aqui, autos reimas batisei em pneumati hagio kai pire. Então, temos aqui em pneumati hagio, em Espírito Santo, batizar, batiza dentro. Então, o que eu quero que entendamos é essa palavrinha pequena aqui, em Espírito Santo, essa preposição, ela quer dizer dentro de. Então, quando pensamos em batismo, então é a ideia de iniciarmos a nossa vida espiritual dentro do Espírito Santo. Então, quando nós falamos que o Espírito Santo está dentro de nós, está correto, sim, mas nós precisamos entender que estamos dentro dele também, quando nós assim vivemos. Então, esse em grego, ele quer dizer dentro dele. Então, quando nós falamos, as pessoas veem uma pessoa falando com a unção do Espírito. Então, é isso que queremos entender. Por isso, eu fui buscar essa palavra para que a gente pudesse entender isso que está relacionado com esse versículo aqui, Mateus 3:11, como nós vimos, essa tradução é NVI. Agora, veja só, aqui nós temos isso, e pire é fogo. Então, o que é isso? Dentro de. Eu estou dentro do Espírito Santo de Deus. Você está dentro do Espírito Santo de Deus. Entenda isso. Quando nós falamos, as pessoas sentem que é o Espírito comunicando. E é isso quando nós andamos de acordo com o Espírito Santo. Quando eu falo o Espírito Santo em mim, e quando eu falo eu dentro do Espírito Santo, significa que nós estamos vivendo em harmonia. Nesse sentido, queremos encerrar a nossa aula de hoje fazendo a mesma proposta para você. Medite por alguns minutos sobre tudo isto, com a sua família reunida, fale o que você entendeu um para o outro, compartilhe uns com os outros e que você possa discutir isso e ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque esse é o propósito do nosso estudo. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse estudo, queremos te agradecer pela presença do teu Espírito Santo, Pai. E pedimos ao Senhor que fale no nosso coração, que fale na nossa vida, que a presença do teu Espírito na nossa vida haja transformação de vida, mudança no nosso caráter. As coisas ruins que fazíamos, elas já ficaram para trás, porque nós somos nova criatura, e essa nova criatura, ela é cheia da presença do teu Espírito
Espírito. Vem, Senhor, enche a vida de cada um que está vendo esse vídeo, que possa receber uma unção especial sobre a vida de cada um ao assistir esse vídeo, Senhor. Fale no coração de cada um. Fale no meu coração e no coração dos nossos irmãos, e enche, e muda, e transforma, Pai. Em nome de Jesus, nós fazemos essa oração agradecidos, crendo que o Senhor já fez tudo isso. Amém.